5 evidências para o chamado pastoral. Hoje nós vamos aprender quais são as habilidades necessárias para quem quer desenvolver esse ministério que é tão árduo e tão lindo e necessário em nossas igrejas. Vamos lá. Eu recebo muito essa pergunta, principalmente de jovens pessoas que aspiram pelo ministério eclesiástico e querem desenvolver as habilidades necessárias para, no futuro, ser um pastor ou pastorear uma igreja. Porque a primeira definição de ser um pastor, não um pastor com intitulado pastor, mas alguém que tem um rebanho, o qual ele lidera. E é sobre isso que nós vamos falar. Não vou falar sobre o título de pastor, mas sim sobre quem quer liderar um rebanho, quem tem o desejo de estar na frente de uma igreja e ter um povo com quem ele precisa prestar contas, ok? Então vamos lá. Antes de nós entrarmos nessas 5 evidências, eu quero primeiro pedir para você, já curte o vídeo? Curte esse vídeo porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai indicar ele para mais pessoas. Depois de curtir, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilha com aquele amigo que você sabe que tem, que precisa ouvir e quer também crescer no ministério. Depois de curtir, compartilhar, também queria pedir para você comentasse aí quais são as suas dúvidas sobre o ministério e nós vamos estar respondendo sempre que possível, ok? Depois de você fazer tudo isso, eu já te agradeço desde agora e fique até o final, porque no final eu quero te dar um conselho particular meu para você que quer ser um pastor, para você que quer ser um dirigente de congregação, para você que quer liderar pessoas. Ok? Combinado? Curtiu, comentou, compartilhou? Então agora vem comigo. Primeira evidência para quem quer ser um pastor. A primeira evidência é possuir desejo de servir ao ministério. Esse é o primeiro ponto. A pessoa que quer ser um pastor, ele precisa desde cedo já estar servindo ao ministério, ter esse desejo, essa chama ardente. Uma pessoa que não tem desejo de servir, que não gosta de se doar para a obra, para a igreja, ela já pode identificar que ela não tem um tino para ser pastor. O que a gente vê são muitas pessoas que querem o status de pastor, por isso que eu falei que eu não vou falar sobre isso. Muitas pessoas querem apenas o título de pastor, querem apenas ser reconhecidas como pastor, mas não querem trilhar o caminho ou passar as labutas que um pastor passa. Estar na frente de um rebanho, ter líderes, ser liderado e ter pessoas que ele lidera e todas as dificuldades, todas as intempéries que vêm com o cargo de pastor, ok? Então eu primeiro preciso identificar em mim se eu possuo um profundo desejo de servir ao meu ministério. Eu possuo esse profundo desejo de servir ao ministério? Eu tenho essa chama ardendo dentro do meu peito? Eu sou uma pessoa, uma característica, dentro dessa evidência que eu sempre falo, o pastor ele precisa ser proativo. Você identifica um pastor em um membro ou em um obreiro proativo. Ele não espera que as pessoas façam as coisas, ele faz. Ele vê que a igreja precisa ser limpa, que o banco está sujo, que tem copo jogado na igreja, ele pega e ele vai trabalhando. Então, profundo desejo de servir ao ministério. Ponto. Segunda evidência para quem tem o chamado pastoral. A segunda evidência é necessário uma confirmação do chamado por outras pessoas. Por que é necessário a evidência do chamado por outras pessoas? Eu preciso saber, porque muitas pessoas até têm o desejo, mas elas não são reconhecidas pela igreja, elas não são reconhecidas pelo ministério. Então, se o seu pastor, o seu dirigente, o seu líder não vê em você as características e habilidades necessárias para ser um pastor, então você não tem essa confirmação, não tem essa evidência. Você precisa continuar trabalhando. Como, por exemplo, eu disse, uma das evidências é você ter esse desejo de servir. E quem tem o desejo de servir, serve. A igreja tem necessidades de pessoas que sejam proativas, pessoas que estejam servindo, pessoas que fazem as coisas para o ministério. Então, quando eu começo a observar isso dentro da congregação, eu já começo a ficar de olho naquela pessoa, porque eu sei que ela tem um tino pastoral, que ela pode crescer no ministério. É uma regra? Não. Nem todos que servem bem têm o restante das habilidades para serem pastores. Mas aqui está o primeiro ponto. O segundo ponto, a confirmação.
Você não vai ser pastor a todo custo. Não adianta você derramar sobre você uma botija de óleo e falar agora eu sou pastor. Não, você precisa ter o reconhecimento dos seus líderes. E isso às vezes pode demorar um pouco ou pode demorar menos, mas aqui entra o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? É necessário também a confirmação do próprio Deus. A confirmação do próprio Deus. E aí como que Deus vai confirmar isso? Através das circunstâncias pelas quais Ele providencia um lugar para o ministério. Vamos supor que você não tem as confirmações ainda dos seus líderes. O seu líder, o seu pastor, ele olha para você e ainda não está vendo em você alguém que possa exercer um cargo pastoral. Mas aí você tem um chamado, e aí Deus vai confirmar o chamado. Deus começa a criar circunstâncias para que você seja reconhecido pelos seus líderes e só então você vai ter um lugar ao ministério, vai galgar um lugar ao ministério. Então não adianta ficar brigando, não adianta ficar esperneando, não precisa mudar de igreja. Se você tem o chamado para o ministério, Deus vai providenciar as circunstâncias necessárias para que esse chamado se realize. É acreditar, é crer em Deus, é confiar em Deus. Então, primeiro ponto é eu ter o desejo latente no meu coração. Segundo ponto é esse desejo ser evidenciado pelas minhas lideranças, por outras pessoas. Terceiro ponto é ter as habilidades necessárias ao serviço em posição de liderança. Aqui a gente abre um leque muito grande, mas eu não vou entrar em todas as habilidades, é claro. Eu recomendo que você esteja lendo lá 1 Timóteo 3, lê o capítulo inteiro lá, ali tem todas as habilidades que um líder precisa ter. Mas como uma habilidade essencial e necessária, eu quero focar em pelo menos duas habilidades. Primeiro, ter um coração piedoso. O pastor ele precisa ser alguém que ama aquilo que faz. Por quê? Se não houver amor, irmão, no primeiro ano você abandona. Nos primeiros 3, eu conheço pessoas que começaram a dirigir igreja e nos primeiros 3 meses entregaram e não querem mais saber de serem pastor. Por quê? Eu preciso amar aquilo que eu faço. Porque muitas vezes não tem dinheiro que pague, muitas vezes não tem recompensas terrenas que pague. É só pelo amor que você está ali e a confiança de que Deus te chamou e que Deus confirmou o seu ministério, ok? Uma segunda habilidade necessária é a habilidade de falar em público. O pastor ele precisa saber falar em público. O pastor ele não pode subir no púlpito para orientar a igreja e ter brancos e ter lapsos de nervosismo. O pastor precisa ter coerência, ele precisa ser sóbrio quando ele estiver orientando a igreja. Ele precisa ter habilidade de falar em público. Então essa é uma habilidade que eu queria destacar aqui, porque muitas pessoas não têm essa habilidade, não conseguem, elas ficam nervosas. Só que isso é algo que pode ser lapidado, pode ser estudado, e se você tem essas outras 3 evidências que eu falei, você precisa trabalhar essa outra evidência. Não dá para assumir uma igreja com nervosismo. Não estou falando de frio na barriga, a gente sente. Não estou falando de pernas tremendo, de mão gelada. Estou falando sobre travar enquanto você está orientando a sua igreja. Não pode. O pastor ele não pode ter esse tipo de lapso, brancos de nervosismo enquanto orienta a sua igreja. Então é uma habilidade essencial e fundamental para quem quer ser um pastor. E a quinta evidência para quem quer galgar o ministério pastoral é ter um estilo de vida caracterizado pela integridade moral. E aqui eu deixei em quinto, mas eu acredito que isso precisa ser visto na vida do crente, na vida do obreiro e na vida do pastor. Você precisa ter um estilo de vida caracterizado pela integridade moral. Um pastor, ele não pode bater no peito e dizer, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Um pastor não pode ser aquele que diz, faz lá e depois a gente vê. Não, ele ensina pela didática do espelho. Eu ensino e espero que as pessoas, eu faço e espero que as pessoas façam aquilo que eu estou fazendo. Olha, eu não estou falando para você fazer algo que eu não faço. Eu faço e quero que você replique aquilo que eu faço. Eu ensino as pessoas pela didática do exemplo. Eu dou o exemplo. Eu tenho uma vida íntegra, eu tenho uma vida moral íntegra. E é assim que eu preciso reger o meu rebanho. Ok? Então, o último passo para quem quer ter um ministério pastoral, a última evidência de que você tem um ministério pastoral, a sua vida é um livro aberto.
O pastor ou quem galga pelo ministério pastoral não pode escrever nas redes sociais: a minha vida não é da conta de ninguém, porque a sua vida é da conta dos outros, a sua vida é da conta de muita gente. Muita gente vai olhar para você e buscar em você um modelo a ser seguido. Muita gente vai olhar para o pastor e buscar nele um modelo de conduta, um modelo familiar. Então você precisa ter essa coerência ética em seus atos. Não estou falando que você precisa ser, não estou falando sobre perfeição, sobre uma santidade exacerbada. Eu estou falando sobre alguém que tem coerência ética. Eu preciso ter um estilo de vida baseado em uma integridade moral, ok? E aí eu falei que agora no final eu daria a minha opinião. E a minha opinião, ela é semelhante à de Paulo. Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, quem deseja o episcopado, boa obra deseja. Pastor, é bom, você pode desejar, precisa buscar, mas o que eu queria que você entendesse é que a partir do momento que você decidiu e você entrou nessa, entre de cabeça e saiba que você não pode mais virar as costas para isso. Deus conta com você para esse chamado, mas entenda, é um chamado que você vai ter uma posição, você vai ser visto, as pessoas vão olhar para você, você vai ser exemplo e você precisa abrir mão muitas vezes das suas vontades para que as outras pessoas elas possam receber aquilo que elas necessitam. Na minha opinião, você deve buscar sim o ministério pastoral, mas busque e entenda sabendo que você é alguém que vai enfrentar as dificuldades, as lutas, as intempéries e vai levantar e vai enfrentá-las de cabeça erguida. Meus queridos, por hoje é essa a orientação que eu queria dar para vocês. Que Deus continue te abençoando. Siga o nosso canal, ative as notificações, pois estamos sempre subindo vídeos como esse para edificar a sua vida. Deus te abençoe. Até mais.